Como o Bodhisattva beneficia os demais? A segunda parte da tradução de Kumarajiva, que compreende os capítulos de 5 a 9, leva-nos ao Hojo, quarto de doente de 9 metros quadrados de Vimalakirti. Fora decidido que o Bodhisattva Manjushri, em nome de Shakyamuni, iria informar-se sobre a doença de Vimalakirti. Ele é acompanhado por 8.000 bodhisattvas, 500 discípulos Shomon ou Sharavaka e 100.000 devas ou seres celestiais. Estão todos certos de que qualquer conversa entre Manjushri e Vimalakirti merecerá ser escutada com toda atenção, e se reúnem em volta dos dois, animados e cheios de prelibação. O quarto onde Vimalakirti jaz à espera deles é despojado, exceto pela cama, e mede apenas 1 jo, cerca de 9 metros quadrados. Ainda assim, estranho como pareça, toda a multidão de visitantes cabe ali dentro. Isto é algo que o racionalista comum poderia achar difícil de compreender e acreditar e aceitar. Shariputra, igualmente, segundo sabemos no capítulo 6, ficou também confuso com esse fenômeno, ao que Vimalakirti lhe diz: Shariputra, na iluminação atingida pelos vários Budas e Bodhisattvas, há uma doutrina chamada do misterioso. Se como Bodhisattva o homem adquire iluminação, então um monte sumero, imenso e altaneiro, como seja, pode ser colocado dentro de uma minúscula semente de mostarda, sem que reste coisa alguma. Além disso, a vista que se descortina do Monte Sumero permanecerá inalterada e as divindades guardiãs dos 4 quadrantes e os 33 deuses que moram na montanha não saberão que entraram numa semente de mostarda. Só aqueles que são ainda mais iluminados do que ele podem compreender que o Monte Sumero entrou em uma semente de mostarda. Isto é chamado de a doutrina da solução do mistério. Esse trecho é, na verdade, uma exposição da doutrina Mahayana de Shunyata, ou vazio. As conversas entre Manjushri e Vimalakirti baseiam-se também neste conceito de vazio, ou estado que está vazio de ou transcende a qualquer característica pela qual poderia ser descrito. No capítulo 9, intitulado Entrando na Doutrina do Não Dual, esse conceito é discutido de vários ângulos, sendo descrito como não existindo e, ainda assim, não existindo, não vindo a ser e ainda assim, não deixando de ser, não agindo e ainda assim, não agindo. Trata-se do não-dualismo que é incapaz de ser compreendido em termos comuns, o reino do monismo absoluto. É esse reino que o Bodhisattva, através de várias práticas, procura alcançar. Mas vejamos agora do que consistem essas práticas. A fim de fazê-lo, voltamos a Vimalakirti da forma como é descrito no capítulo 5, intitulado Perguntando sobre a Doença. Aparecendo ao lado do leito de doente de Vimalakirti, Manjushri pergunta-lhe sobre a natureza de sua doença. Vimalakirti responde nas palavras famosas seguintes. Abre aspas. Em minha estupidez, desenvolvi o senso de amor, e é disso que decorre minha doença. Porque todos os seres sencientes estão doentes, eu também estou. Se a doença dos seres desaparecesse, minha doença desapareceria. Por quê? Porque o Bodhisattva entra no reino do nascimento e da morte, por amor aos outros seres. Desde que há nascimento e morte, tem que haver doença. Se os outros seres pudessem se libertar da doença,
então o Bodhisattva também não continuaria doente. É como o filho único de um homem rico. Se a criança está doente, então pai e mãe também adoecem. Mas se o filho fica bom, pai e mãe ficam bons também. Acontece o mesmo com o Bodhisattva. Ele ama todos os seres como se fossem seus filhos. Se estão doentes, então o Bodhisattva adoece também. Mas se eles ficarem bons, o Bodhisattva também ficará bom. Tu me perguntas, qual é a causa da qual provém essa doença? A doença do Bodhisattva tem origem em sua grande compaixão. Fecha aspas. Dessas palavras, torna-se evidente que a doença de Vimalakirti, em vez de ser devida a qualquer distúrbio físico, é de natureza mental e espiritual. É muito comum a observação de que quem goza de boa saúde não pode sequer compreender os sofrimentos de quem está doente. Aqui, porém, defrontamos uma tarefa ainda mais difícil. Não só compreender, mas partilhar dos sofrimentos dos demais e fazê-los seus. O Buda é descrito como sofrendo de doença e ilusão, embora em grau muito menor do que os seres comuns. Acontece isso porque ele partilha dos sofrimentos e ilusões dos outros seres e os faz seus. Os seguidores da escola Hinayana, porém, perderam de vista o espírito dos ensinamentos originais de Shakyamuni e tornaram-se preocupados apenas com a busca da perfeição de suas próprias práticas religiosas. A Mahayana, por conseguinte, surgiu como a visão oposta para combater isso, o ideal do Bodhisattva que busca atingir o estado de Buda, beneficiando os demais. A fim de fazê-lo, ele tem, em primeiro lugar, de colocar-se na posição em que partilha dos sofrimentos dos outros seres. Vimalakirti passa, então, a descrever da seguinte maneira as práticas do Bodhisattva. Abre aspas. Embora ele considere como eternas e livres de nascimento e morte as terras do Buda, ainda assim ele trabalha para torná-las em toda a sua pureza, manifesta aos demais seres. Tal é a prática do Bodhisattva. Repetindo, embora ele considere como eternas e livres de nascimento e morte as terras do Buda, ainda assim ele trabalha para torná-las em toda a sua pureza. Manifesta aos demais seres. Tal é a prática do Bodhisattva. Embora ele considere como eternas e livres de nascimento e morte as terras do Buda, ainda assim ele trabalha para torná-las, em toda a sua pureza, manifesta aos demais seres. Tal é a prática do Bodhisattva. Embora ele busque o caminho do Buda, pregue o Dharma e entre no reino do Nirvana, nem assim abandona suas atividades como Bodhisattva. Esta também é a prática do Bodhisattva. Fecha aspas. Segundo o Sutra, ao ouvirem essas palavras de Vimalakirti, 8.000 dos seres celestiais que haviam acompanhado Manjushri atingiram o reino de iluminação incomparável. A intenção do trecho é deixar claro que o Bodhisattva, enquanto se esforça para aperfeiçoar suas próprias práticas religiosas, luta também para conseguir criar as terras do Buda, ou mundos ideais, na sociedade concreta do tempo em que vive. Ao contrário dos crentes Hinayana, que na busca do ideal do Arhati esforça-se apenas para libertar-se da dor e da ilusão, o Bodhisattva existe em um nível mais alto de compreensão do Dharma, e esse nível trabalha incansavelmente para criar terras do Buda por amor a todos os seres. Esta é a missão sublime que a filosofia Mahayana atribui ao Bodhisattva. Ao se concluir esse eloquente e profundo diálogo entre Vimalakirti e Manjushri sobre a natureza do Bodhisattva, de repente surge uma Devi, ou deusa, que fazia parte da casa de Vimalakirti e asperge flores
asperge flores celestiais sobre os seres ali reunidos. As flores que caem sobre os bodhisattvas deslizam imediatamente para o chão, ao passo que as que pousam sobre os discípulos Shomon ou Shravaka grudam-se fortemente a eles. Shariputra e outros discípulos de Shakyamuni começam freneticamente a tentar soltar essas flores, mas elas continuam teimosamente grudadas. A deusa, rindo, pergunta a Shariputra: por que estás tentando tirar as flores? Responde Shariputra: deusa, estou tentando tirá-las porque tais flores não ficam bem na pessoa de um monge. A deusa, porém, é inteiramente capaz de fazer frente a Shariputra em um debate. Ele que fora considerado o primeiro em sabedoria entre os discípulos de Shakyamuni, e continua dizendo que as próprias flores não têm preconceitos sobre o que é apropriado ou não. E é exatamente porque Shariputra e outros discípulos de Shravaka ainda conservam preconceitos e vestígios de pensamentos discriminatórios que as flores grudam-se a eles. Para o praticante do caminho que ainda teme o ciclo de transmigração, cada um dos sentidos de visão, olfato, audição, paladar e tato transforma-se em fonte de ilusão, uma abertura através da qual o demônio pode pegá-lo. É claro que a deusa sai vitoriosa desse primeiro entrechoque. Shariputra, porém, imprudentemente, resolve provocá-la, mencionando-lhe o sexo. Deusa, pergunta ele, por que não abandonas a tua forma feminina? A deusa reage utilizando seus poderes mágicos para dar a Shariputra a forma feminina. Com grande horror e consternação dele, enquanto ela mesma assume a forma de Shariputra. Mais uma vez, o mesmo argumento é apresentado. Shariputra, que representa o ponto de vista da Hinayana, não pode libertar-se do tipo de pensamento que insiste em enquadrar as coisas em categorias rígidas. Ora, do ponto de vista do Dharma, que reconhece a igualdade de todos os seres, tanto faz que a pessoa seja homem ou mulher, ou como diz a deusa, citando as palavras de Shakyamuni, abre aspas, na igualdade de todos os seres, não há homem nem mulher, fecha aspas. O pensamento constante de todo o trecho, incidentalmente, assemelha-se muito do contido no capítulo 12 do Lotus Sutra, em que a filha do rei dragão é transformada em homem e atinge o estado de Buda. Um último detalhe a notar nesses episódios é a intensidade com que aqueles que entram em contato com Vimalakirti se dedicam à busca da iluminação. Quando surge um crente leigo, dotado de fé e compreensão tão profundas como as de Vimalakirti, ele forçosamente inspirará a devoção em todos os que dele se aproximarem.